ler Crepúsculo. Chegou. E ontem eu deitei, li o primeiro capítulo, que dá cerca de 6% desse livro. E aí eu parei pra pensar e eu falei, cara, eu preciso fazer um vlog dessa leitura. Apenas preciso fazer um vlog, porque por ser uma história que todo mundo já conhece, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou ter uma liberdade pra falar sobre esse livro com spoilers e tá tudo bem. E é isso que vai acontecer aqui. E já tem algumas pequenas coisas pra falar sobre esse primeiro capítulo que, sério, no primeiro momento eu achei a adaptação do filme muito bom. Em relação a esse primeiro capítulo, é quase que impecável. Talvez o relacionamento da Bella com o pai dela seja um pouquinho diferente. Eu acho que no livro a gente consegue compreender um pouco melhor essa relação. Mas o desenrolar, assim, da Bella chegando na escola, tudo mais, isso eu achei bem semelhante ao filme. Um ponto que me incomodou muito e eu queria compartilhar com vocês, porque com certeza isso é absurdamente problemático e as pessoas devem comentar sobre isso, mas é que eu nunca vi, né, resenhas de Crepúsculo nem nada do tipo, porque eu já conheci a história, mas é o quanto a Bella / a autora do livro enfatiza o fato das pessoas terem a pele clara. Pele de porcelana, pele de mármore, pele extremamente clara. Ai, minha pele quase translúcida, não vai se destacar aqui. E a pele não sei o que, e a pele não sei o que. E aí ela fala do quão perfeito e bonito os Cullen são. E que eles têm a pele super clara e os traços bem angulados, assim, angulosos, não sei como se pronuncia, como se fala. Enfim, isso me incomodou um pouco. Eu ficava meio, anjo, já entendemos que eles são brancos, bem brancos, já entendemos. Mas a autora faz questão de enfatizar muito isso nesse primeiro capítulo. Acho que ela fala sobre a pele clara das pessoas umas 10 vezes, só nesse primeiro capítulo, que tem 25 páginas, 26 páginas. E aí, no geral, essa foi a minha primeira percepção. O Edward é ruivo, eu nunca tive essa sensação ou impressão, mesmo nos filmes. E aqui uma coisa que eu achei bem... lógico, né? Quando os amigos estão conversando na cafeteria e falam sobre o fato dos Cullen serem adotados e por isso que eles namoram entre eles e tudo mais. Aqui o Jasper e a Rosalie, eles são tidos como irmãos gêmeos. Fala que a Esme adotou eles quando eles tinham uns 8 anos de idade, que eles são gêmeos. Acho que cabia, né, essa explicação pelo fato dos dois serem loiros e explicar o porquê que tem tantos filhos com idade próxima, né, e não ficar uma coisa tão absurda para as outras pessoas, apesar de ser algo muito absurdo. Enfim, e que eles seriam gêmeos e eu achei isso muito legal, porque a gente sabe que eles não são gêmeos, obviamente, mas isso não é abordado no filme em nenhum momento. Talvez até para não gerar essa confusão. E é isso, essa é a minha primeira percepção. Enquanto eu for trabalhar, eu vou ir escutando o audiobook de Crepúsculo. E sempre que eu sentir a necessidade de vir compartilhar com vocês algum detalhe, eu apareço por aí. Bom, gente, evolui só um pouquinho na leitura. Durante a semana eu leio muito pouco, por conta do meu trabalho, mais durante os finais de semana. E assim, tô no capítulo 5, página 70, mais ou menos. A autora / a Bella continuam nessa pegada de pele clara, pele pálida e etc, etc. E isso tá me dando um certo ranço. A personalidade do Edward, como é que eu vou explicar pra vocês? Ao mesmo tempo que eu acho muito parecida com o filme, eu acho um pouco diferente. Não sei explicar. E é muito... não sei explicar. Por um lado, a Bella fica... eu não tenho nada de interessante, eu não tenho nada de diferente. A não ser a pele clara dela, né? Que ela vangloria essa pele clara horrores. E em contrapartida, todos os garotos
assim, todos, né? O Mike e o outro lá, que eu esqueci o nome, são afim dela. E ela fica tipo, ai, será que o Edward é afim de mim? A cor dos olhos dele mudaram, e não sei o que, e blá blá blá. E aí é muito nhenhenhen. É claro que os caras estão dando em cima dela, porque ela é a novidade ali naquela cidade pequena, então isso vai chamar a atenção dos caras. Mas ela gosta de... ai, se fazer difícil pra ela mesma, sabe? Mas eu tô gostando de ver que existiu uma interação entre o Edward e a Bella muito maior do que o que é mostrado no filme, né? É claro, os filmes têm a tendência de serem mais rápidos, mais corridos, e eu tô gostando de ver que existiram mais momentos Edward e Bella, tipo, na escola, se conhecendo. Ele parece lutar mesmo contra a vontade de estar com ela. E aí é muito legal, porque tem um trecho que ele fala que basicamente ele cansou de tentar se forçar a ficar longe dela, sendo que ele quer ficar perto dela. E se a gente lê isso, né, fora do contexto do livro, a gente pensa, nossa, que fofinho, né? Mas a gente já sabendo que o Edward é um vampiro e etc, etc, a gente fica tipo, garota, ele tá querendo ficar perto de você pra te comer, e não é no sentido bom da palavra comer, é no sentido canibal, entendeu? E aí você fica, cara, deve ser pra ele realmente muito forte essa vontade de atacar a Bella, de tomar o sangue dela, não só pelo fato dele ser vampiro, mas porque nos filmes mostra que o sangue, né, o cheiro do sangue dela atrai muito o Edward. Então vou continuar minha leitura, no final de semana eu tenho certeza que eu vou progredir bem mais pra poder compartilhar com vocês o que eu tô achando. Terminei a leitura de Crepúsculo, terminei agora de manhã. Só me maquiei e corri pra cá pra conversar sobre ele com vocês. Tem muitas coisas pra falar a respeito. Adianto pra vocês que, assim, não é uma super bomba como eu imaginei que seria. Eu dei 3,5 estrelas, eu gostei da história. É um livro divertido, me dava vontade de ler, me dava vontade, quando eu tava com tempo sobrando, de pegar o livro para ler. E pra mim, quando um livro me traz isso, a vontade de ler e não ler por obrigação, pra mim ele é um livro bom, mesmo que a história dele seja horrível, porque ele tá fazendo a função dele ali, que é me prender, me divertir, me distrair, ser um passatempo. A partir do momento que a Bella e o Edward começam realmente a se relacionar, eu comecei a me sentir muito presa na história, porque eu adoro um bom clichê, um bom romance. E assim, esse livro em algum momento ele dá uma exagerada. A cada umas 3 páginas vai ter uma frase bem clichê podrona. E aí eu só ignorava a existência dessa frase e eu seguia lendo e ia cada vez mais me apaixonando pelo Edward. A questão é, eu detesto a Bella, eu acho ela sem graça, chata, obcecada, louca, neurótica. Mas o Edward, ele é apaixonante. Ele, assim, eu ia lendo as cenas finais desse livro e ia me dando frio na barriga, assim, gente. Ai, eu estava apaixonada e completamente entregue pelo Edward. Ao desenrolar da história, a gente continua tendo a Bella falando muito sobre peles brancas e mármores e frios e perfeitos e blá blá blá. E a gente não entende muito por que ela se apaixonou pelo Edward, né? Tudo muito rápido. E aí, do nada, ela meio que tá apaixonada por ele também. Tanto é que quando eles trocaram o primeiro Eu Te Amo, eu fiquei muito... Que, gente? Como assim vocês se amam? Vocês acabaram de começar a interagir. Isso me deu uma travada, mas na minha cabeça faz muito mais sentido o Edward amar a Bella do que a Bella amar o Edward. Primeiro porque o Edward, ele é um cara antigo, né? Que nasceu em 1000 e bolinha, sei lá quando que ele nasceu. E a Bella pra ele é um enigma, né? Porque ele consegue ler os pensamentos de todo mundo, menos os pensamentos da Bella, então isso instiga ele. Depois a gente descobre que ele ficou vários momentos, tipo, à espreita, observando a Bella, sem ela saber que estava sendo observada. Meio psicótico, né? Mas a gente releva. Já a Bella não tem muito do porquê ela gostar dele. Ela basicamente ama ele porque ele é lindo, porque ele é perfeito. Basicamente isso, tá? E aí, eu tava fazendo essa leitura majoritariamente no iPad, porque aí eu consigo grifar algumas partes e eu
trouxe duas aqui pra conversar com vocês. E eu tô preferindo ler no iPad do que no Kindle, só pelo fato da tela ser maior mesmo. Ó, 3 partes que eu grifei, eu vou colocar aí na tela pra vocês. E aí o Edward pergunta pra ela, então nunca conheceu ninguém que quisesse? Perguntou ele num tom sério que me fez indagar o que ele estava pensando. Fui relutantemente sincera, não em Phoenix. E aí eu fiquei meio tipo assim, ai gata, você tem 17 anos e aí você nunca conheceu nenhum cara, nenhum carinha que te atraísse minimamente. Daí você viu esse cara, que vocês ainda mal interagiram, mas porque ele é branco, bonito e muito branco, aí você tá interessada por ele. Basicamente. E aí a gente teve uma outra cena que eu já grifei porque eu achei fofíssima, como eu falei pra vocês. Apaixonada pelo Edward estou, eu só ignorei a Bella na história, fingi que eu era Bella e tava lá me iludindo com as coisas que o Edward falava, porque pra mim ele é realmente muito fofo. E aí eles estavam falando, né, sobre o fato bizarro dele ficar observando ela o tempo inteiro, inclusive enquanto ela tá dormindo. E ele falou que, tipo, ela falou o nome dele e tal, que ela tava sonhando com ele. E aí ele fala pra ela, ai gente, meu coração. Ele falou assim pra ela, não fique constrangida, sussurrou em meu ouvido. Eu já arrepiei aí, tá? Porque eu já imaginei o Edward sussurrando no meu. Ele falou, se eu pudesse sonhar, seria com você. E não me envergonharia disso. Nossa, a minha adolescente interior só fez assim, ó. Meu homem. Só isso, eu gritava por dentro. Meu coração tava assim, ó. Clichê, gente. Clichê, mas aquele clichê que eu gosto. Aquele clichê que me dá a motivação de viver. De viver. Tô parecendo uma adolescente idiota, né? Mas foi assim que eu me senti. Lembrando que eu não gostava de Crepúsculo, tá, gente? Porque Potterhead aqui até a morte, eu não me dava o luxo de gostar de Crepúsculo, porque na época da minha adolescência era uma guerra entre os fãs de Harry Potter e os fãs de Crepúsculo. Então agora eu estou vivenciando o que eu não permiti que minha adolescente vivenciasse. Aí, temos uma outra cena, eu nem sei por que eu grifei, tá? Eu tô lendo tudo agora com vocês. E nessa outra cena, o Edward fala, você tem um sono muito profundo, não perdi nada. Seus olhos cintilavam. O falatório veio antes disso. Ou seja, parece que eu gostei das cenas em que ele fica obcecado em ver ela dormir, né? Vou trazer essa pauta pra discutir com a minha terapeuta, gente. Tá tudo bem. Daí a Bella fala, o que você ouviu? Aí ele disse, você disse que me amava. Aí ela disse, você já sabia disso. Lembrei a ele, afundando minha cabeça. Mesmo assim, foi bom ouvir. Escondi o rosto em seu ombro. Eu te amo, sussurrei. Aí eu tava achando o ó do Borogodó. Porque eu tava tipo assim, vocês acabaram de se conhecer, gata. Mas aí, o Edward, ele me quebra, entendeu? Porque ele vem e solta pra ela. Agora você é a minha vida. Acabou pra mim aí. Acabou pra mim aí. O meu marido foi falar que eu era a vida dele e a gente já tava juntos há mais de 5 anos. Perturbador que eles tenham esse sentimento avassalador um pelo outro muito rápido. Perturbador. Isso estava me incomodando. Eu tava lendo no começo e eu tava meio... Mas aí chega uma hora que você meio que se acostuma, né? Eles já estão lá, tipo, ai, amor da minha vida, amor da minha vida. Não tem muito o que você fazer, não tem como você falar, ô, crianças, acabou de se conhecer, acabou de rolar. Você só engole a ideia e aí o Edward vem com essas frases. Aí ele te desmonta. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar, não, ele não ama essa mulher? Ama, né? Olha o que ele falou, que ela é a vida dele, gente. Ela é a vida dele. Acho, sim, problemas psicológicos ali, 2 obcecados um pelo outro, muito sem explicação, mas quem sou eu para julgar? Tava julgando sim, até eu decidir que eu queria que o Edward estivesse falando essas coisas para mim, entendeu? Para mim. E aí, gente, que esse livro ele me surpreendeu bastante, porque eu li já sabendo da história, basicamente, porque eu vi os filmes. Só que esse livro, ele é interessante por vários pontos. O primeiro, os sinais de que o Edward é um vampiro são muito sutis. Então, se eu não tivesse lido já sabendo da história, eu ia muito ficar me questionando, tipo assim, o que ele é, sabe? Por que ele é veloz? Por que ele é forte?
Eu ia ficar me questionando, assim como a Bella ficou se questionando. O mistério é muito gostoso, é muito instigante. E aí eu gostei dessa história que, apesar de, como eu disse, eles se envolverem super rápido, se apaixonarem super rápidos um pelo outro, a gente tem nesse livro a mudança da Bella, o conhecer um do outro, né? Eles se apaixonando, e no final a gente tem uma situação de tipo, emoção, que é o fato do rastreador querendo matar a Bella, e uma cena de ação, assim mesmo. Então eu achei esse livro bom por conta disso, porque não é, a gente não fica só no romance. E não tem um problema já desde o começo. Esse problema ele realmente surgiu do nada e eles tiveram que lidar com esse problema do nada. E aí eu gostei, tem muitas cenas específicas do livro que eu achei muito melhores do que no filme. Como, por exemplo, quando eles se veem pela primeira vez, né, no refeitório da escola. No filme parece super dramático, um olhando para o outro. E no livro isso é muito mais leve, ela só vê, percebe a existência dele ali e ponto. Gostei muito de que dá umas boas pinceladas na história de cada um dos personagens. Então aqui eu fiquei sabendo sobre como o Carlisle virou vampiro. Eu não fazia ideia, eu nunca tinha ido atrás dessa informação. A da Alice eu acho que eu já tinha escutado em algum momento, mas eu achei muito legal mencionar a história da Alice e ter um plotzinho pequeno no final do livro relacionado à história dela, algo que os próprios personagens não sabiam e a gente descobre junto com eles. Eu achei que foi uma sacada muito boa da autora. Várias cenas que no livro eu achei exagerada, perdão, que no filme eu achei exagerado, no livro eu achei muito mais contido. Nesse livro eu adorei acompanhar o relacionamento do Jasper com a Bella. No filme a gente tem uma sensação de que, tipo, ele não consegue ficar perto dela, tem que ficar sem respirar, porque senão ele vai atacar ela a qualquer momento. E no livro não, sabe? Ele tem um instinto protetor. Todos eles gostam muito da Bella, porque eles dizem ter notado uma diferença no Edward como pessoa depois que ela apareceu na vida dele. Então todos eles gostam muito da Bella, tem muito esse instinto de proteção com ela. E o Jasper super interage com ela. E aqui a gente é bem enfatizado assim, o poder do Jasper, que eu acho que isso passa muito despercebido pra gente nos filmes. Ele tem um poder ali meio que de controlar as emoções, e eu gostei muito disso. Aqui é muito mais explicado como é que a Bella conseguiu escapar da Alice e do Jasper pra ir ao encontro do vampiro lá do mal, né? Então tem uma explicação. No filme pareceu muito fácil, como se fosse fácil você fugir de vampiros. Então eu gostei bastante. A cena do beisebol eu amei e achei muito boa a cena do filme, porque eu consegui ler e me prender, assim, me focar completamente na cena do filme. Achei muito boa essa parte da adaptação, achei genial, realmente é muito boa mesmo. O Jacob aparece muito pouco nesse livro, a gente tem mais uma introdução do personagem, são algumas pinceladas, então a gente fica meio assim, a gente sabe que o Jacob vai ter relevância em algum momento, e por isso que a autora tá jogando ele ali aos poucos, mas pra esse livro ele não tem relevância nenhuma, tá? E aí, gente, eu acho que é basicamente isso. Te incomoda, assim, um pouco a obsessão do Edward com a Bella, da Bella com o Edward, mas eu amei que tem beijos no livro, né? No filme é muito pouco isso, e realmente deve ser algo muito difícil pro Edward estar tão perto dela, e isso é enfatizado no livro, demonstra o quão difícil é pra ele estar perto dela. Mas teve uma cena do filme que pra mim foi 1000 vezes melhor do que no livro, que é lá no final, quando o rastreador mordeu a Bella, né, e ela tá pra se transformar em vampira, que ela tá com veneno no organismo, e o Edward precisa sugar esse veneno da mão dela e tal. No filme isso te passa uma emoção, eles colocaram uma música super dramática, de tipo assim, mano, ele não vai conseguir parar de sugar o sangue dela, porque o sangue dela sempre foi uma tentação pra ele, e agora finalmente ele tá ali abocanhando, então ele não vai conseguir parar. E, sabe, no filme você sente isso. No livro não, muito tranquilo, ele mordeu, puxou, sugou, parece que conseguiu soltar numa facilidade. Depois até tem um diálogo entre eles que ele fala que ai, foi impossível, mas eu consegui, e dava vontade de falar, garoto, foi impossível nada, porque eu li tudo ali o que aconteceu, você sugou e você parou rapidinho. Nem precisou do Carlisle olhando pra você e falando, meu filho, para, você vai matar ela.
Não teve nada disso. Então eu achei que foi uma sacada dos diretores do filme muito boa de trazer uma dramatização pra essa cena, porque essa cena em específico do filme é muito melhor. Mas é isso, gente. Eu gostei bastante da experiência. Confesso pra vocês que eu terminei esse livro com vontade de pegar Lua Nova, que é o próximo, mas vou dar prioridade pra outras leituras que tenho por aqui. E comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma continuação desses vídeos, lendo Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, etc, etc. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!